Olá, hoje o tema proposto para nós é mentoria na revitalização de igreja. Eu espero que você possa crescer ao ouvir esse vídeo, mais ou menos 30 minutos de vídeo, que pode dar muita orientação para você, muitas dicas interessantes sobre a questão da mentoria. E especificamente estou voltando aqui para a questão da revitalização da igreja. Lembrando que revitalizar uma igreja é um processo árduo, ele é longo, muitas vezes cansativo e frustrante. Alguém chegou a afirmar que revitalizar a igreja é como você fazer um reparo num avião que deu defeito enquanto está voando. Você não tem tempo para trazê-lo para a terra para poder parar tudo e consertar. Você tem que consertar em pleno voo. A tarefa é bem complexa, é bem difícil. Por isso que revitalização exige de nós assim, muita compreensão, muita tenacidade, muito envolvimento. E hoje, especificamente, eu quero trabalhar a importância de você ter uma mentoria, alguém que possa estar trabalhando com você, se você está envolvido nesse processo de revitalização ou de plantação de igreja, entendendo que uma mentoria, que uma orientação pode ser extremamente importante para a sua vida. Lembrando o seguinte, ninguém está perfeitamente habilitado para essa função. Eu gosto muito de um texto que o apóstolo Paulo pergunta, indaga lá no Novo Testamento, segundo os Coríntios, dizendo assim, quem, porém, é suficiente para essas coisas? Segundo Coríntios 2,17. Ele exatamente está perguntando, quem é suficiente? Aí lá no capítulo 3, versículo 5, ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de fazer alguma coisa como se viesse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Portanto, meus queridos, quem é suficiente para fazer essas coisas? Quem é que realmente pode, que é competente para poder trabalhar em revitalização da igreja, plantar uma igreja? Então, a assessoria, essa mentoria, ela pode ser importante para a sua vida para orientar, levantar questões, discutir, apontar rumos. E apesar de ser algo extremamente interessante, nós sabemos que nem a mentoria também é muito fácil, porque o papel de mentoria, implantação e revitalização de igreja tem sido cada vez mais considerado uma necessidade real e urgente, mas cada vez menos aplicado. Pelo menos são muito poucas pessoas que realmente trabalham em mentoria e menos ainda aqueles que desejam a mentoria ou que procuram a mentoria. Então eu creio que um dos grandes desafios que nós temos hoje no ministério tem a ver com dois aspectos. Primeiro, nós precisamos de modelos pastorais saudáveis, que inspirem, que orientem, que ajudem. E precisamos de modelos eclesiásticos saudáveis. Nós precisamos de igrejas que sejam referência. Quando nós percebemos igrejas fazendo as coisas de forma bem feita e nos aproximamos, nós aprendemos com isso, vemos na prática como essas coisas estão sendo usadas. Então, é muito importante que a gente busque essa mentoria e que a gente possa realmente crescer na medida em que a gente vai precisando com abertura de coração, falando de alma e ouvindo as pessoas com mais experiência naquela área específica e como elas podem nos ajudar, né? Então, assim como modelos eclesiásticos nos ajudam, nós temos também modelos pastorais. E esses métodos e modelos podem muitas vezes ser aplicados, embora saibamos que métodos mudam, dependendo de determinados contextos, em determinadas culturas eles devem mudar, mas é muito importante a gente lembrar que os princípios e valores eles não mudam. Aí surgem algumas perguntas nesse processo inicial da compreensão da mentoria. Primeira pergunta que me vem à mente é como encontrar pessoas competentes para mentoria? Porque líderes institucionais nós temos. Nós temos presidente de presbitérios, nós temos presidente de sínodos, né? Nós temos uma formação administrativa boa, mas líderes institucionais não necessariamente são líderes para mentoria. É diferente a função. O presidente de um presbitério
ele pode ser muito competente na sua função executiva, mas isso não significa que ele tem um bom pastorado e não significa que ele seja efetivo para orientar quando o assunto é metodologia, estratégia, discussão em torno da plantação e do crescimento da igreja, né? A segunda pergunta que me vem à mente nesse princípio de discussão sobre mentoria é como superar também a cultura que nós temos no Brasil, essa cultura da independência dos obreiros. Eu tenho aprendido o seguinte, eu trabalhei em culturas diferentes, em cultura americana pelo menos, e uma das coisas que eu percebi é que o americano gosta muito da ideia de trabalhar em time. Ele gosta disso, isso faz parte da cultura dele. Entretanto, quando nós pensamos nos nossos obreiros, nossos pastores, boa parte deles não gostam de trabalhar tendo supervisão, não gostam de trabalhar em time, eles têm dificuldade com isso, eles gostam de ministério solo, de trabalhos individuais, né? E alguns deles se dão bem, eventualmente são criativos e fazem, mas nós não temos uma cultura de mentoria, nós não gostamos desse negócio, né? Embora a gente ache que é importante, teoricamente falando, mas na prática nós temos muito pouco elementos para isso aí, nós não estamos realmente muito dispostos a trabalhar isso aí. Então é importante a gente pensar também como eu considero a importância de ter mentoria, né, para maior efetividade do meu trabalho, né? Uma terceira coisa, a terceira pergunta que eu colocaria aqui é como superar também a falta de modelos eclesiásticos. Porque quando se trata de plantação de igrejas, nós observamos que são poucos aqueles que plantaram igreja e que são aptos para supervisionar. E na revitalização da igreja acontece a mesma coisa. De um lado, nós temos bons plantadores de igreja, mas sem qualificação para a supervisão. De outro lado, nós temos bons teóricos acerca de plantação e revitalização de igreja que possuem bom conteúdo teológico, mas nunca se envolveram na plantação de igreja. São bombeiros que fizeram cursos para apagar incêndio, mas nunca pegaram uma mangueira de incêndio para poder apagar de fato o incêndio. São homens que escrevem manuais, né, de sobrevivência de pessoas que estão no mar se afogando, mas que nunca souberam nadar, nunca aprenderam a nadar, né? Os congressos realizados no Brasil na área de plantação e revitalização de igreja mostram bem isso aí. Nós muitas vezes observamos os candidatos, pessoas extremamente respeitadas em teologia e tal, pregam muito bem, mas se você perguntar qual é o envolvimento que essas pessoas de fato tiveram com plantação de igrejas, com revitalização de igrejas, e às vezes até com pastorado, você vai perceber que é muito pequeno, né? Algumas denominações, elas têm mais facilidades com os modelos de mentoria, porque o sistema deles ajuda nisso. A igreja presbiteriana, isso não é muito fácil. Mas vamos lá. Pense, por exemplo, no modelo metodista, ou no modelo católico, ou no modelo episcopal, que são os modelos episcopais de igreja, né? Eles têm um bispo. Eu sei disso porque eu já estive em congressos falando para a igreja metodista, e é interessante como eles têm um respeito pela figura do bispo. O bispo visita os campos, ele ora com eles, ele acompanha cada um deles, né? Os evangelistas, os presbíteros, cada um deles é acompanhado. Então a cultura ajuda na mentoria. Aquele cara recebe da igreja para mentorear. Na igreja presbiteriana do Brasil você não vai encontrar isso, né? Você não vai encontrar essa cultura de mentoria, né? Tem o presidente do presbitério, mas ele é mentor? Tem o presidente de sínodo, ele é mentor? Não necessariamente. O professor de seminário é mentor? Não necessariamente, né? Então é muito importante a gente entender isso. No modelo neopentecostais, também é muito difícil essa questão do modelo de mentoria. Por quê? Porque o pastor líder, o pastor presidente de uma denominação, ou o bispo, ou agora já os apóstolos, né? Eles são homens de muita personalidade muito forte e que eles dão tarefas para as pessoas fazerem, né? E eles querem os resultados, seja em números, seja em recursos, eles querem os resultados. Mas eles não têm paciência para ficar trabalhando, mentoreando as pessoas. Existem determinados modelos e sistemas que eventualmente se tornam bem efetivos, mas eles não têm essa ideia de mentoria. Isso não cabe no papel de um pastor presidente de uma denominação. Ele não vai gastar esse tempo na mentoria. Quando muito, ele pode dar uma palestra aqui e acolá de treinamento, mas não mentoria. Mentoria é diferente, né? O que nós
Quando você pensa em mentoria, como é que você definiria mentoria? Talvez fosse até interessante se nós tivéssemos um tempo, se você quiser dar uma pausa aí do seu vídeo e escrever no papel qual a definição de mentoria que eu tenho. Nós podemos afirmar, meus queridos, que mentoria é uma pessoa treinada, qualificada para dar ferramentas adequadas e ajudar as pessoas para que elas, de forma eficiente, tanto no campo pessoal quanto na qualificação profissional, apliquem esses princípios. É uma pessoa que se posiciona para ajudar o outro e descobrir o potencial que o outro tem. A tarefa do mentor é trazer a pessoa para um nível melhor de produtividade, de efetividade e de operosidade. Ele tem o propósito de focalizar a mudança. Apesar de... Ele ajuda, então, a pessoa a descobrir qual é a agenda da sua vida, do seu ministério e traçar com ele uma linha de ação que possa realmente ajudá-lo no seu processo de aprendizado. Quando a gente vai, por exemplo, trabalhar essa questão de mentoria, vários termos começam a juntar aqui, né? Um dos termos é aconselhamento, outro termo é coaching, muito popular agora, né? Outro termo é consultoria, outro termo é mentoria, outro termo é discipulado. Vamos lá tentar entender um pouquinho desses conceitos de forma bem rápida. Primeiro, o aconselhamento, ele na verdade focaliza no passado. Ele quer descobrir o que leva as pessoas hoje a ter os comportamentos e atitudes que têm. O coaching, ele olha para o futuro. Ele ajuda nos passos, ouvindo e fazendo perguntas. Tem um papel fundamental também. Na consultoria, é um conhecimento específico que uma pessoa tem numa determinada área. Ele se torna um expert naquele assunto. Ele tem uma agenda. Ele sabe o que fazer e sabe os passos. Na mentoria, o ensino específico para algum assunto. Ensino e transferindo informação específica e habilidade para que o outro possa aplicar nas funções que ele exerce. E existe aí o discipulado, que não tem conexão com nada disso, mas é algo entre a mentoria e a formação. O discipulado é alguém que trabalha para transformar no outro num discípulo de Cristo, tanto na vida dele, pessoal, quanto também na compreensão e no conhecimento das Escrituras Sagradas. Vamos tentar buscar na Bíblia uma base para a mentoria, né? Quando você vai para as Escrituras Sagradas, você percebe como a Bíblia, ela, apesar de nunca usar o termo mentoria, ela está sempre mostrando esse papel de mentoria existindo nas Escrituras Sagradas. Os melhores processos de sucessão de líderes que encontramos na Bíblia refletem o cuidado do líder anterior em encontrar, apontar e treinar o seu substituto. E muitas vezes você vai encontrar na Bíblia o contrário. Líderes que não conseguiram mentorear e que, por isso, a transição deles sofreu ruptura. E quando isso acontece nas Escrituras Sagradas, o resultado é sempre traumático e trágico. Nós vemos rupturas, por exemplo, no modelo de Samuel e Saul, uma ruptura muito dura. Vemos uma ruptura entre Saul e Davi. E a experiência em todos esses casos é conflituosa e marcada por lutas e marcada por conflitos. Mas, por outro lado, você vai encontrar também na Bíblia alguns outros modelos que enchem os nossos olhos. Um deles é o modelo que eu acredito que é presente de Moisés e Josué. Liderança se aprende por aprendizado, por imitação e por observação, vendo como os outros fazem a tarefa. E não há liderança sem este cuidado. Um líder não brota do nada. Ele é antes de mais nada um observador, ele é um aprendiz. E olha o que a Bíblia nos diz sobre Josué. Em Êxodo 33, versículo 11, há uma expressão muito interessante. Isso me chamou a atenção. O moço Josué não se apartava da tenda. Bonito, né? O jovem Josué não arredava o pé da tenda, ele estava sempre ali. Josué nunca se afastou da companhia de Moisés. Ele estava sempre ali forjado na observação diária desse grande homem de Deus. Ele servia, ele via o estilo de liderança, ele aprendeu a lidar com gente, ele aprendeu a receber ordens, e quem aprende a receber ordens, aprende também a dar ordens. A transição da liderança de Moisés para Josué
foi natural e por isso foi tão eficiente e tranquila. Josué aprendeu a liderar andando ao lado de Moisés e o servindo, porque há um texto em Êxodo 33, 11 também, que nos diz o seguinte, o moço Josué, seu servidor. O que Josué fazia ao lado de Moisés? Ele servia, ele imitava, ele observava, ele estava ali o tempo todo ao lado de Moisés, aprendendo com ele. Então, esse é um critério interessante de liderança. Alguém já disse que a melhor forma de você saber o que uma pessoa será é observando quem ela foi, o padrão de comportamento que ela tem. Porque os padrões e atitudes arraigadas são duras de ser mudadas. Velhos hábitos demoram para mudar. A liderança de Josué não surgiu no vácuo. Assim como uma liderança não se faz no vácuo. Josué se tornou um grande líder porque sua vida foi uma vida de determinação, de entrega, de serviço e de doação ao lado de Moisés. E é impressionante como essa mentoria fez com que Josué se tornasse também um líder tão competente. Segundo exemplo que eu vou encontrar na Bíblia é de Barnabé e Saulo. Muito curioso, já no Novo Testamento. Quando Paulo se converte, ele era um perseguidor da igreja e o nome dele já era bem afamado por ele ser um cara tão implacável. Quando ele se converte em Atos 9, a Bíblia diz que logo depois da experiência, quando ele estava indo para Damasco, ele volta para Jerusalém para se juntar com a igreja. Ora, quando ele chega na igreja de Jerusalém, qual foi a reação natural das pessoas? A Bíblia diz, ninguém queria se juntar com ele porque o temiam. Quem é esse cara? Será que ele veio para se infiltrar aqui? Será que ele veio aqui para saber como é que a gente funciona para depois perseguir? A suspeita sobre Paulo estava evidente no texto. Mas a Bíblia diz, mas Barnabé se aproximou dele. E Barnabé então começa a fazer perguntas. E de repente Barnabé percebe, esse homem teve uma experiência com Deus. Jesus alcançou a vida desse rapaz. E aí Barnabé o introduz na igreja. Logo em seguida, já vemos Paulo, né, com a energia e disposição que ele tinha, pregando e confrontando os helenistas, abrindo a Bíblia. Ele conhecia muito o Antigo Testamento e os judeus, então, decidiram dar cabo à vida de Paulo, ou de Saulo. E aí ele é enviado rapidamente para Cesareia. Os próprios discípulos pegam Paulo e dizem, Paulo, você tem que ir embora. Então, em Atos 9:30 isso acontece, e Atos 9:31 vai dizer uma coisa curiosíssima. E assim, logo depois que Saulo saiu da igreja, e assim, a igreja, na verdade, tinha paz. Ou seja, quando tiraram o jovem, que era um problema, porque era muito aguerrido na evangelização, a igreja começou a ter paz. Às vezes, a melhor forma de uma igreja encontrar paz é tirando o pastor que está criando problema. Foi isso que aconteceu. Em Atos 11, você vai encontrar Barnabé sendo enviado pela igreja-mãe, porque um avivamento acontece lá em Antioquia. E ele marcha para lá para cuidar dos novos convertidos. Chegando ali, a Bíblia diz que ele, vendo os novos convertidos, aquela paixão, a obra do Espírito Santo acontecendo ali naquela cidade, diz que ele se alegrava, e eu acho tão bonito isso, porque há pessoas que parece que não se alegram com conversões, né? Ele se alegrava ao ver o Espírito Santo derramado naquelas pessoas. E logo veio uma ideia nele. Eu preciso encontrar Saulo. Saulo é um cara muito competente. Ele vai ser meu braço direito aqui. Eu vou atrás dele. E ele sai ali, então, da Antioquia e vai para Tarso, à procura de Saulo. Por que ele vai para Tarso? Por uma razão simples. Tarso era a cidade natal de Saulo, foi onde ele nasceu. E ali ele deveria ter familiares que pudessem dar notícia. Ele não podia encontrar Saulo no Facebook, nas mídias sociais, ele tinha que ir atrás. E aí ele encontra Saulo. Mas os estudiosos afirmam que entre o capítulo 9 e o capítulo 11 de Atos, já se passaram entre 9 a 14 anos também. Então há um longo hiato de tempo. E não há nenhuma notícia de que Saulo tenha plantado igreja em Tarso, ou na Síria, ou nos desertos da Arábia para onde ele foi, nada.
Não há nenhuma prova de que ele tenha feito um ministério significativo e efetivo nesse tempo. O que nós sabemos, e o que os estudiosos afirmam, é que ele foi para o deserto para ler a Bíblia, para tentar entender, a partir do Antigo Testamento, essa compreensão melhor de Jesus como Messias. E aí Barnabé o encontra e o traz. E quando ele chega, ele começa a fazer parte da equipe. Era uma equipe muito bem formada, Barnabé era o líder, né? Mas ali havia Simeão, por sobrenome Níger, que era um negão, né? Ali havia Manaém, que era colasso de Herodes, ele mamou nos mesmos seios que Herodes mamou, talvez a mãe dele fosse uma ama de leite, e assim por diante. Mas logo em seguida, o Espírito Santo dá a tarefa para que Barnabé e Saulo, sejam separados para a primeira viagem missionária. E quando a primeira viagem missionária começa, você percebe imediatamente que o nome de liderança não é mais Barnabé, mas Saulo. Saulo assume a liderança. E aparentemente, Barnabé não tem nenhuma crise com isso. Por quê? Ele não reivindica nenhuma posição. Mas você percebe que sem Saulo, ou sem Paulo, ou melhor, sem Barnabé, não haveria Paulo. O apóstolo Paulo introduziu ele na igreja e o apóstolo Paulo introduziu ele no pastorado. Não é fantástico isso aí? Isso é mentoria, gente. Você vai encontrar a mentoria também agora de Paulo com Timóteo. Paulo fez mentoria com muitos homens. Atos 20, diz a Bíblia que ele se reuniu em Corinto por quase 2 anos, ensinando diariamente. E comentaristas afirmam que o ensino era das 9 até as 16 horas, das 11 às 16 horas da tarde. Portanto, era um longo tempo de treinamento. Alguém fez as contas e disse que seria o mesmo tempo de um curso de mestrado. Muito tempo de teologia. E as igrejas da Ásia Menor, aquelas igrejas do Apocalipse, Paulo não fundou nenhuma delas, talvez Tessalônica e Éfeso, mas as demais foram criadas por quem? Pelas pessoas que foram treinadas por Paulo. Mas um dos homens que ele treinou muito bem foi Timóteo. Timóteo era companheiro dele firme. E quando ele escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele disse, aquilo que de minha parte ouviste, isso mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos para transmitir a outros. Veja só o que Paulo tinha na mente dele. Eu, Paulo, transmiti a você, Timóteo. E você, Timóteo, agora vai transmitir a quem? A homens fiéis e idôneos. Mas acaba aqui? Não. Para que esses homens fiéis e idôneos transmitam a outros. Nós estamos falando aqui de 4 gerações. Paulo, Timóteo, homens fiéis e os outros. Isso é mentoria. É um processo em que as pessoas eram capacitadas para isso aí. Há um livro que eu gostaria de sugerir para vocês, se você nunca leu, do Robert Coleman, chamado O Plano Mestre de Evangelismo. Foi um clássico aí na questão do discipulado e mentoria. E ele fala de 8 princípios que Jesus adotou. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que nós não temos tempo. Mas ele fala de seleção, fala de associação, fala de consagração, fala de transmissão, fala de demonstração, fala de delegação, fala de supervisão e fala de reprodução. É uma coisa muito interessante, a mentoria de Jesus para os discípulos. E quando Jesus sai, eles estão preparados para esse tipo de ministério. Então, eu gostaria de considerar com vocês que pelo menos 4 princípios básicos devem existir na mentoria. Eu estou falando de apenas, pelo menos 4, porque eu quero introduzir um 5º também, né? Nisso aí. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai aprender. Líderes reproduzem líderes. O princípio aqui é, eu faço, você observa, primeiro passo. Segundo, eu faço, você faz comigo. Terceiro passo, você faz, eu faço contigo. 4º passo, você faz sozinho e eu observo. E 5º passo, você faz com o outro. Aí fecha. Então, líderes precisam reproduzir líderes. Segundo princípio que eu gostaria de colocar. Um líder que não faz sucessor não é um sucesso.
Verdadeiros líderes se fazem desnecessários. Grandes líderes medem sua grandeza pela sua ausência. O maior líder, o maior ato de liderança é o que acontece com a sua ausência. Sucesso sem sucessor é fracasso. Portanto, se você faz um ministério e chega no final do seu ministério, você não tem ninguém que reproduziu o seu modelo, a quem você mentoreou e que realmente pode continuar a obra, alguma coisa faltou na sua percepção, na sua visão. Você deveria ter ficado mais atento para mentorear outros que pudessem continuar o trabalho. Terceiro aspecto que eu diria é o seguinte, é que todos precisamos de mentoria. É fundamental considerar que todos precisamos de supervisão. Creio que esse é um dos maiores problemas quando pensamos em implantação e revitalização de igrejas no Brasil. Na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, da qual fiz parte há quase 10 anos, a PCA, Presbyterian Church in America, ela tinha um critério muito interessante. Ela selecionava as pessoas que iam trabalhar em implantação de igrejas e elas colocavam no pacote financeiro seu um dinheiro para treinamento e eles providenciavam o treinamento. Esse dinheiro não era um dinheiro que você tinha para gastar com qualquer outra coisa. Se você fizesse o treinamento, esse dinheiro ele seria usado, se você fizesse o treinamento, esse dinheiro seria usado nesse treinamento. Você poderia ir com a sua esposa, eles faziam bons hotéis, com bons preletores, um bom programa, e você podia ir lá. Se esse dinheiro não fosse gasto em treinamento, ele voltava por caixa e você não usava esse dinheiro. Isso para mim é tão importante, porque isso é supervisão. As pessoas estão criando, encorajando, acompanhando. Às vezes eu acho que os nossos plantadores de igreja, quem trabalha em revitalização, se encontram muito sozinho. Eles não têm ninguém com quem desabafar e não têm, às vezes, ferramentas para fazer com maior efetividade o ministério. Eles vão para o seminário, recebem treinamento, mas o treinamento do seminário é um treinamento acadêmico. Ele não é um treinamento prático. Então, quando você cai no campo, aí você tem que lidar. Seria mais ou menos o seguinte, nós queremos formar médicos, mas nós queremos que esses médicos aprendam tudo numa sala de aula. Por que vocês acham que na medicina existe a residência? Porque agora o conhecimento teórico precisa ser colocado na prática. E é exatamente isso que a mentoria vai fazer. Ela vai trazer esse conhecimento teórico agora para a prática, tá? Então, no processo de mentoria, então, existem esses princípios. Primeiro, visão. A tarefa deve ser clara. E as pessoas têm que saber o que elas estão querendo fazer. Isso é visão. Segunda coisa, elas precisam ter provisão. Os recursos humanos e materiais precisam ser disponibilizados. Terceira coisa, elas precisam de supervisão. Supervisão é essa área onde a mentoria se torna mais eficiente, é onde você monitora e você avalia o que está sendo feito. E a revisão, que é o tempo de observar as estratégias e corrigir os rumos. É fundamental que aconteça isso aí. Um quarto princípio que eu colocaria nesses princípios aqui é a importância de mentoria. Líderes servos seguem a Jesus e não a posições. E nós precisamos adotar o estilo de liderança de Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos. Líderes servos multiplicam a sua liderança delegando responsabilidade. Como? Como é que você pode mentorear? O primeiro passo é a pessoa que mentoria, ela motiva, ela pastoreia o coração, ela encoraja. E um dos problemas mais difíceis na plantação e revitalização de igreja é a perda da alegria e motivação do obreiro. Muitas vezes vai encorajado, ele está em fogo puro, né? Mas chega ali, ele lida com as duras realidades, com a oposição, obra maligna, e aí ele cai num desânimo tremendo. Ele precisa de motivação. Ele precisa também de preparação, porque a motivação sem treinamento é como entusiasmo sem direção. É necessário providenciar ferramentas adequadas. Outra coisa que precisa ter é instrução, né? É teoria, leitura de bons livros, é o acompanhamento. Muitos liderados não têm direção. Eles se encontram sós nas suas tarefas
e não buscam, né? Ou não sabem onde encontrar, ou não foram treinados. E isso traz aborrecimentos e traz frustrações. E é fundamental aí o processo da mentoria. Um mentor é alguém que guia e dirige outros através de novos terrenos já conhecidos por ele e que por esse motivo ele se encontra preparado agora para dirigir aqueles que assumem posições de frente. E cobertura espiritual. Acho que a mentoria também envolve esse aspecto de cobertura espiritual, de homens que oram por eles e com eles. Homens que estão preocupados, formando equipes para orar por essas pessoas que estão nas suas atividades. Então, gente, líderes servos conseguem trabalhar em time, porque não estão preocupados com posição e cargos. Equipe demanda diferentes habilidades e dons, e esse é o propósito da equipe, né? Pergunta aí, qual é o seu mentor? É importante, desde o início, sermos mentoreados por alguém. A figura do tutor é importante, mas a maioria das vezes o tutor ela é uma figura, mais uma vez, institucional. Talvez o melhor fosse a figura de alguém que pudesse dar tempo nessa área, mas infelizmente no sistema presbiteriano, pelo menos, não há pastores disponíveis para esse tipo de atividade e os presbitérios e sínodos não votam verbas para esse tipo de coisa. Se houvesse um mentor regional para acompanhar os trabalhos, seria muito importante para dar ferramenta e mais efetividade na ação pastoral. Segunda pergunta, quem é que você está mentoreando? É fundamental que você seja mentoreado, mas agora a pergunta é diferente. Quem é que você mentoria? Esse é outro aspecto importante do ministério de Paulo e de Cristo. É que eles esperavam que os seus seguidores pudessem reproduzir o modelo no ministério. Aquilo que eles ouviram, transmite a homens fiéis. E quando o processo flui naturalmente nessa direção, a tarefa se torna mais produtiva e exponencialmente poderosa. Porque apenas não multiplica a efetividade, mas ela passa o bastão às próximas gerações e ela vai se ramificando. 4 linhas de ação na mentoria. A mentoria se fundamenta em 4 linhas de ação. Primeiro, nós precisamos identificar os sucessores. Isso é seleção. Esse processo pode ser mais importante que qualquer outra coisa. É encontrar pessoas com competência ou encontrar pessoas com motivação suficiente para que esses sejam homens certos no lugar certos, com a habilidade de realizar o projeto com eficiência. Nós precisamos também dar fundamentos. E nesse momento, nessa linha de ação, nós queremos dar os fundamentos teológicos, os fundamentos pastorais para transmitir. Num edifício, a coisa mais difícil que tem é você mudar a fundação. Os fundamentos são para sempre. Você pode reconfigurar o projeto, você pode mudar os móveis de sala, você pode eventualmente mudar uma parede aqui e acolá, pode ampliar, mas você não muda a fundação. Para mudar a fundação, a gente sabe que o processo é muito longo. Agora mesmo estamos fazendo uma construção aqui que tem 18 metros de profundidade na fundação. E é uma construção leve. É uma construção leve, né? É de 2 andares apenas. E um outro aspecto é multiplicar, desenvolver novos líderes. No processo de mentoria, a ideia básica não é permitir que apenas um faça. Na obra de Cristo está implícita a ideia de encorajar outros a continuarem a obra. Ninguém dura para sempre. E se quisermos dar continuidade ao projeto, Deus precisa suscitar novos obreiros. Se quisermos multiplicar, nós precisamos capacitar outros. Pois bem, tudo isso nós estamos falando da mentoria no processo de plantação e no processo de revitalização da igreja. E eu queria, aqueles que me ouvem agora, se você é membro de presbitério, talvez pensar numa figura regional que pudesse assumir esse papel, né? Quem sabe deslocar um pastor que tenha muita maturidade e experiência nessas áreas e possa somar no ministério de uma forma efetiva, né? E isso seria alguma coisa interessante. Não deixe os novos pastores ou aqueles que se aventurem em novas tarefas, às vezes são pastores antigos querendo um ministério novo, estão se envolvendo aí em plantação, em revitalização de igreja, mas eles não têm essa qualificação ou não têm esse preparo. Aí é a hora da gente olhar com muito cuidado e abençoar essas pessoas.
Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida aí, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Fique com Deus.